Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Meu forte abraço, que Deus te ilumine. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o seu hype, né? É hype, né? Aqui abaixo. Assim, você deixando o seu hype, você está ajudando e indicando o nosso canal para o YouTube divulgar mais o nosso trabalho. Deixa o seu valeu, se inscreva no canal, se torne um membro do nosso canal, tá bom? Eu quero deixar aqui um aviso. Há há 2 meses, 3 meses atrás, 3 meses atrás, eu sempre gosto de fazer pesquisa, né, no Google, para que eu possa gravar os meus conteúdos. E há aproximadamente 3 meses atrás, 4 meses, eu estava fazendo uma pesquisa. Aí eu vi um anúncio assim, ó, sobre o Papa Francisco, né, que faleceu recentemente. E nesse comentário dizia assim: morre o Papa Francisco. O Papa Francisco se estava doente, mas não estava nem internado ainda, né? Ou seja, o Papa Francisco não tinha morrido. Aí outro comentário abaixo dizia assim: morre o padre Fábio de Mello com 63 anos, mas eu fui olhar, Fábio de Mello tem 53 anos e não 63. Então eu fiz um vídeo aqui dizendo que não era verdade a morte do Papa Francisco. Isso há 3 meses atrás ou mais. E que também não era verdade a morte do padre Fábio de Mello, né? E aí eu gosto muito de fazer o meu anúncio, desmentir quem está mentindo e aprovar quem está falando a verdade. E eu ainda coloco aquele ponto de interrogação, aquele cajadinho, tipo um ponto de interrogação que parece um cajado. E hoje, fazendo uma pesquisa aqui sobre o Papa Leão XIV, veio um anúncio sobre um suposto, né, falecimento do Carlos Alberto de Nóbrega, aquele da Praça Nossa, né, do SBT. E aí eu fui averiguar esse noticiário, porque é o seguinte: antes de você, gente, passar uma informação, você tem que averiguar, você tem que ver se a pessoa estava doente, esteve internado, o que está passando com a pessoa, para você poder falar se é verdade ou se é mentira. Porque, de primeiro, eu achava que só era postado no Google as coisas verdadeiras. Mas, aos poucos, eu nas redes sociais, nos meus, nas mídias, eu estudando, pesquisando, eu fui ver que tem muito fake e mentira nas redes sociais. Então eu vi hoje, né, fazendo uma pesquisa sobre o Papa, o novo Papa, estava lá: luto no SBT, a morte do Carlos Alberto de Nóbrega, que eu fui averiguar, não é verdade. Apesar do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega estar quase lá, mas ainda não está lá, né? Ou seja, brincadeira à parte, gente, isso não é de brincar, mas, né? E apesar da idade, né, já mais de 80 anos, Carlos Alberto de Nóbrega ainda é aquele apresentador namorador, como todo mundo sabe, que ainda está no nosso meio. Então, essa história que alguém morreu, tal, você tem que averiguar para você. Eu mesmo já passei informação, eu não vou mentir para vocês, eu já passei informações no meu canal que era 100% mentira. Mas não porque eu estava mentindo, porque, quer dizer, eu estava mentindo sem querer, porque você vê uma notícia no Google e não averigua, não vai apurar se é verdade, se é mentira, você termina se passando como mentiroso. Então, não é verdade. Carlos Alberto de Nóbrega, o apresentador da Praça Nossa, não faleceu. Tem outro apresentador que disse que ele tinha falecido, que eu vou deixar para falar no próximo vídeo. No próximo vídeo, tá bom? Deixar você um pouco curioso
também. Então, Carlos Alberto de Nóbrega não faleceu. Inclusive, quando eu coloco uma pergunta aqui na miniatura dos meus vídeos, eu coloco um ponto de interrogação e não um ponto de exclamação. Ponto de exclamação é você afirmando uma coisa. Ponto de interrogação é uma pergunta. Quando você vê aquele ponto de interrogação, né, tipo um cajado, é porque eu estou fazendo uma pergunta e não estou afirmando. Muitos anos de vida para o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça Nossa, do SBT. Meu forte abraço.